Estou aguardando o YouTube. Boa noite para todos vocês. Mais uma vez estamos aqui. É com muita alegria, de verdade, que eu estou aqui para falar um tema muito importante que você precisa saber: o jogo mental para tirar o seu relacionamento do fundo do poço. Eu espero que você fique até o final, porque tem muita coisa para você aprender aqui hoje. Eu sou a Adriane Gonçalves, da Escola do Relacionamento, e seja muito bem-vinda. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, deve dar um joinha lá nos vídeos, porque isso é muito importante para que o YouTube deixe esse vídeo se espalhar para todas as mulheres que estão com problemas no relacionamento de forma gratuita. Então, eu estou contando com a sua colaboração, tá bom? Vânia, seja bem-vinda. Tudo jóia com você? Então, vamos seguir, né? O jogo mental para tirar o seu relacionamento do fundo do poço. Esse é o nosso tema de hoje. E é um tema que eu vejo que é muito importante, porque tem muitas mulheres aí com muitos problemas no relacionamento. Muitas mulheres a ponto de desistir realmente do relacionamento, do casamento, né? E a gente está aqui para ajudar um pouco nisso, tá certo? Então, olha, por que eu decidi falar sobre isso? Porque é muito importante, muito mesmo, você entender o impacto que a sua mente tem sobre o seu relacionamento. Sabe por quê? Olha, vê se é assim com você no seu relacionamento. Você, às vezes, tem problemas aí com o seu marido ou com o seu parceiro e você conta, talvez aquelas amigas, sabe? Aquelas amigas que a gente tem que são especiais, que elas escutam a gente, que elas nos dão atenção. E aí você conta para essa amiga ou essas amigas sobre os problemas que você está tendo com o seu marido. E aí elas te entendem, elas concordam com você, elas acham que você tem toda a razão. E aí, o que acontece? Você, às vezes, comenta com o seu marido sobre as questões, e o que acontece com ele? Ele não entende o seu ponto de vista, ele não acha que você está certa, enfim, ele não te dá razão. E aí fica você e ele se debatendo um contra o outro, como se estivesse numa luta, brigando para ver quem vai ter razão, quem vai ganhar esse jogo, né? E a vida não é assim. O relacionamento não pode ser assim, entende? Por isso, se você sabe, né, essas diferenças que existem, eu já falei isso em outras aulas, mas hoje eu estou frisando aqui. Se você conhece bem essas diferenças que existem entre o gênero masculino e o feminino, ou seja, entre os homens e as mulheres, aí você começa a enxergar as coisas de uma forma diferente. Você muda o seu ponto de vista em relação às atitudes dele, em relação ao que ele faz, em relação aos desentendimentos de vocês, né, entre vocês dentro do relacionamento, em relação às opiniões de vocês também, sabe? E aí, quando você tem essa nova visão, por causa desse conhecimento que você adquiriu, fica muito mais fácil o relacionamento de vocês. Vai ficar muito mais harmonioso, vai diminuir, com certeza, o tanto de briga, de desavença, de desentendimento, de, às vezes, dias sem falar, de um de cara virada para o outro, porque acontece muito isso, né? De o casal brigar e se distanciar por um tempo até a raiva passar. Então, fica atenta. Regina, seja bem-vinda, boa noite para você. Rejane, seja bem-vinda, boa noite. Então, hoje a gente está falando sobre relacionamentos que estão no fundo do poço, tirar esse relacionamento daí, resgatar ele, observando os detalhes das diferenças entre os homens e as mulheres, tá? E olha, para você ter um relacionamento harmonioso, você precisa realmente entender essas diferenças de gênero aí, para você conseguir captar isso de uma forma mais inteligente e diminuir aí os desentendimentos entre vocês, tá bom? Quando eu falo isso, gente, é porque existem estudos que falam sobre essa questão, tá? E aí tem um estudo da Universidade de Yale, que é nos Estados Unidos, que descobriu o seguinte, sobre a questão do cérebro das mulheres
e o cérebro dos homens. Ele descobriu esse estudo que esse é um dos vários estudos que falam sobre esse assunto, né? Mas esse estudo dos Estados Unidos, ele descobriu que o cérebro da mulher, ele processa a linguagem ao mesmo tempo, as coisas que você vê, as coisas que você ouve, certo? As suas vivências. O seu cérebro, né? Se você que está aqui é mulher, ele processa a linguagem ao mesmo tempo pelos dois hemisférios que a gente tem no cérebro, certo? O hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, certo? Então, gente, há uma grande diferença entre o processamento dentro do cérebro masculino, porque o homem ele tende a processar tudo o que acontece, todos os problemas, todas as desavenças, somente com o lado esquerdo do cérebro. E o que isso significa? Porque você fala, nossa, mas então a mulher é mais ou menos do que o homem? Não, isso não tem nada a ver com ser melhor, com ser pior. Isso tem a ver com as diferenças realmente, né? Isso significa que homens e mulheres têm estratégias diferentes. Eles pensam em soluções para os problemas de forma diferente. Ou seja, para fazer as mesmas coisas, eles pensam de forma diferente. Vou te dar um exemplo aqui para você entender um pouco melhor. Comigo isso acontece sempre. Eu não sei se acontece com você, mas é assim, por exemplo, quando você está dirigindo o carro e o seu marido está junto dele. Alguma vez ele já te falou, vira aqui, ou então por que você não passa por ali, que ali é muito melhor, o caminho de lá é melhor. Já aconteceu isso com você? Me conta aqui se já aconteceu, porque comigo acontece sempre. Então é só para você entender, a gente está indo de um ponto para um mesmo lugar, eu acho melhor um caminho, ele acha melhor outro caminho. E isso, gente, está tudo bem, porque o fato da gente pensar com o hemisfério direito e esquerdo e eles só com o esquerdo, está tudo certo. Não é nem pior e nem melhor, apenas é diferente, entende? Então, quando a gente fala dessa questão da diferença do cérebro, né, feminino e masculino, é nesse sentido, tá? É a questão do processamento do que tem que ser feito, para onde eu vou, como que eu resolvo, e é assim que funciona, no caso, entre homens e mulheres, certo? E é por isso que você fica aí, às vezes, sabe, batendo de frente com ele, querendo que seja tudo do seu jeito, e não vai dar certo, porque ele pensa diferente. E a gente entendendo isso, entendendo que o pensamento dele é diferente, é o que eu faço, né? Às vezes eu pergunto, por onde você quer que passa, se para mim não faz diferença? Às vezes eu estou indo no meio do caminho e ele fala, por que você não passa por lá? E aí eu falo, olha, eu prefiro passar por aqui, tá tudo bem se você prefere passar por lá. Quando você estiver dirigindo, você passa por onde você quiser, né? E tá tudo certo, e a gente segue assim. Às vezes ele fica irritado, mas tudo bem, ele fica na boa e a gente segue, né? E aí, gente, por que isso acontece? A neurociência, ela explica que naqueles tempos remotos aí para trás, nas épocas passadas, né, na época lá quase da pré-história mesmo, os homens, eles caçavam. Eles foram preparados para isso. E as mulheres, o que elas faziam? Elas cuidavam da casa, cuidavam dos filhos, né? E elas foram preparadas para isso, para dar a comida, para lidar ali na casa, certo? E aí, por causa disso, o cérebro veio se desenvolvendo de acordo exatamente com a função que cada um tinha ali no processo social, né, de vida, de família, entende? E aí, cada um destinou o seu cérebro, ele foi sendo processado e evoluído, né? Esse cérebro foi se desenvolvendo, adaptando realmente aos serviços do que cada um fazia. E isso foi mudando ao longo do tempo, foi aprimorando, mas ainda assim existe essa coisa que vem dentro do nosso inconsciente, que são as memórias passadas dos nossos antepassados. Então, por isso, ainda existe, né, essa diferença aí de pensamentos, de maneiras de pensar, certo? E tá tudo bem, certo? Não temos que ser iguais, acho que a gente tem que se complementar, certo? E sabendo disso,
você começa a ter atitudes diferentes diante dos embates aí que você tem com seu parceiro, né? E acontece muito que muitas mulheres que eu lido na escola do relacionamento, elas querem e acham e teimam que sim, o marido está errado e que ele tem que mudar. Só que não é possível, porque às vezes você acha que tudo tem que ser do seu jeito. E quando você quer que tudo seja do seu jeito, acontecem muitas brigas no relacionamento. E às vezes o relacionamento pode até acabar justamente por causa disso. E é uma questão, gente, de funcionamento de cérebro. E quando a gente entende isso, a gente começa a agir, a entender as coisas de uma outra forma, certo? Renata, seja bem-vinda, que bom que você está aqui. E olha, aproveitando que eu dei uma paradinha, se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreve, dá um joinha nos vídeos, porque isso é muito importante para que o YouTube entenda que o vídeo é bom e distribua esses vídeos gratuitos para mulheres que estão com problemas no relacionamento, tá certo? E isso ajuda a mim, né? Isso me ajuda a ajudar outras pessoas de forma gratuita, tá certo? Então, olha só, ele enxerga e entende de uma forma diferente. Isso aí já ficou claro para você, certo? E aí é o seguinte, vamos agora falar um pouquinho mais detalhadamente em relação a essas diferenças aí que tem. Então, olha, o homem, ele é direto e objetivo. Gente, toda regra tem exceção, tá bom? Então, pode ser que tenha algum homem que não é exatamente assim e alguma mulher não é exatamente assim como eu tô falando. E por que que eu vou falar essas diferenças aqui agora? Para você acabar de conectar os pontos aqui que eu já falei no início, de o que faz o relacionamento ir para o fundo do poço e como sair desse lugar. Né? O que você tem que fazer para você conseguir melhorar o seu relacionamento nesse sentido de comunicação, tá certo? Nayara, seja bem-vinda. Então, olha, o homem, ele é muito direto, ele é objetivo, ele vai direto ao ponto. Ele sempre sabe o que ele quer, quais são as necessidades dele, e ele fala o que ele quer para você. Ele pede o que ele quer, certo? Com palavras. E ele faz isso por quê? Porque ele entende que se ele pedir para você e for atendido, ele vai ficar satisfeito. E tá tudo certo, e tá tudo ótimo, porque tá do jeito que ele gostaria que fosse. Entende? Só que o contrário disso é a mulher. A mulher, ela espera ser atendida sem falar. Ela, sabe o que acontece? Ela não quer pedir. Na maioria das vezes, as mulheres pensam que ele tem que recompensar ela e fazer as coisas sem ela pedir. Ou seja, ele tem que adivinhar o que ela quer. Porque ele vai lá e fala, eu quero que você, por exemplo, leva o filho na escola hoje, porque eu vou estar ocupado. Você pode? Aí você fala, posso. E aí, você foi e fez esse favor para ele. Aí você já imagina que se ele vê que você está ocupada e apertada, ele tem que oferecer para buscar o filho na escola depois. Entende? Só para você entender melhor isso. E, na verdade, ele não entende nada disso. E o que acontece é que a maioria das mulheres, elas acham que se ela tiver que pedir para o marido fazer alguma coisa, não vale. Entende? Porque ela teve que, vamos dizer assim, se ajoelhar aos pés, uma maneira diferente de falar, ou então se humilhar pedindo alguma coisa, porque a mulher pensa que se ela às vezes oferece para fazer coisa para ele sem ele pedir, que ele também tem que fazer a mesma coisa, mas ele não enxerga isso, não é porque ele não quer, é porque realmente faz parte da diferença do cérebro. Nós temos visões mais ampliadas sobre os pequenos detalhes, entende? Então, não adianta você querer que ele faça para você coisas que ele não está preparado, ele não tem condições de fazer. Então, se você não pedir, o que vai acontecer? Ele vai continuar não fazendo, certo? Se você não fala, ele não vai fazer, porque ele não é assim como você. Então, às vezes, isso é uma das coisas que está levando esse relacionamento para o buraco, para o fundo do poço.
E a gente precisa entender que nós podemos mudar isso se a gente agir diferente, se a gente entender o lado dele. Não é que eu tenho que mudar em função dele, é que sim, eu preciso entender que são diferenças fisiológicas, né? São diferenças químicas de reações. Então a gente não consegue mudar, falar, ó, muda e ele vai mudar. Não é assim que funciona, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, um outro exemplo. Se você dá um presente para o seu marido. E aí, você sente, né, que se você deu, ele tem que dar para você. E aí, esse é um caso que acontecia comigo, certo? Eu sempre adorei dar presentes e sempre dei presentes para todo mundo que eu gosto, né? Eu sempre dei presente para o meu marido. Só que eu ficava triste porque ele não me dava presente. E aí eu ficava muito chateada, brigava e tudo, né? Não sabia falar, entende? Lá para trás, né? Cobrava dele o tempo inteiro, né? Até que um dia ele falou comigo assim: "Mas eu não sei o que que eu te dou". E eu falei: "Poxa vida, como que eu nunca pensei nisso, né?" E aí, gente, eu passei a falar. Eu falei: "Olha, eu não queria falar, eu queria que ele soubesse o que eu queria, né? Que ele adivinhasse mesmo, que ele prestasse atenção. Mas já que ele me deu a dica, eu falei: ah, então tá, eu vou começar a falar. E assim eu fiz. A partir daí, eu sempre dava a dica para ele. Ó, né? Eu queria muito ganhar um X ou Y tal. E aí ele falava, vai, ainda bem que você me falou. Ficava super feliz. E aí me dava aquilo que eu pedia, né? Escolhia, às vezes, uma das coisas que eu tinha falado e tal. E aí eu mostrava para as pessoas o que ele me deu. E sabe o que que isso promovia nele? Orgulho, gente. Ele tinha o maior, ele tem, né? Ele não tinha, não. Ele tem o maior orgulho quando ele me dá alguma coisa e eu falo, nossa, olha aqui o que ele me deu, sabe? Ele fica feliz. Então você tem que falar para ele entender o que você quer, te dar o que você quer, fazer a coisa certa, né? E ficar orgulhoso de ter te dado, porque às vezes ele não dá justamente por isso. Pode ser que às vezes ele não tenha o dinheiro para te dar o que você quer, então escolha algo que realmente vai ser viável, né? Para poder dar tudo certo, tá? E mesmo cansada, sabe? Mesmo se você estiver cansada, se você está cansada de pensar nas coisas erradas que ele faz, mesmo que você ache que ele está errado, e mesmo que você ache que ele tem que mudar, olha, eu quero que você repense isso, sabe? Porque mudar ele, você não vai conseguir. Não adianta. Ninguém muda ninguém, certo? Esse é o porquê de você não conseguir mudar ele. É porque ninguém consegue mudar ninguém. Se mudar a gente mesma já é difícil, pensa mudar o outro. O outro só muda quando ele realmente quer. Então, sabe, grava isso aí na sua cabeça para você entender isso. Porque não adianta você ficar aí perdendo tempo com uma coisa que não vai funcionar, tá bom? E aí é o seguinte: se a mulher aprende a pedir, né? Com certeza, na medida do possível, ele vai atender, porque ele não sabe, ele não foi treinado para isso, entende? Alguns homens têm, assim, um feeling diferente, mas são raros, né? Na maioria das vezes, assim, eu posso te falar que todas as mulheres que eu conheço, tanto na escola do relacionamento, quanto amigas, quando elas querem alguma coisa e ganham aquilo, é porque elas falaram para ele o que que elas querem, porque eles não acertam, tá? Não acertam, não adianta. Se não tiver a ajuda de alguém, se você não fala, você tem que arrumar alguém para falar por você, sabe? Porque se você não tem coragem, tem que ser dessa forma, né? Porque quando você aprende a falar ou pede alguém para falar, ele vai te atender, você pode ter certeza, na medida do possível. E aí, gente, a primeira coisa é que a gente fica muito feliz quando a gente quer algo e a gente recebe algo. E não precisa ser adivinhado, não precisa ser uma surpresa. Porque eu penso assim: é melhor você ganhar e receber aquilo que você está querendo, ou que você sonha, do que você nunca receber, porque você não quer falar, você quer que ele adivinha. Então não dá. O cérebro é diferente, ele não está programado para isso, entende? Então, quando ele não te dá, você pode ter certeza que é porque ele não sabe o que você quer.
Às vezes ele vai até te dar outras coisas que você vai falar, mas ele é sem noção. Não sei por que ele me deu isso, eu nem gosto disso. Você entende? Já deve ter acontecido isso às vezes alguma vez com você, né? Ju, tudo bem? Duas Ju aqui, ó. Juliana Gontijo e Ju, que bom que vocês estão aqui. Obrigada pela presença. Jovenice também, obrigada por estar aqui. Hoje nós estamos com muita gente, muito bom, né? E é isso, para a gente conhecer um pouquinho melhor sobre o nosso relacionamento e o porquê dele ir para o fundo do poço. Vamos tirar ele daí, tá certo? Então, olha, você tem que entender que exatamente isso são cérebros diferentes que têm pensamentos diferentes, reações diferentes, por causa de coisas que aconteceram lá na pré-história, lá nos antepassados, né? Então, a gente precisa falar o que quer para que ele realmente dê o que a gente quer, certo? Porque se você acha que ele pensa igual a você, esquece, porque ele não pensa. Isso aí já está comprovado cientificamente pelos estudos, e eu já falei um pouquinho sobre isso mais cedo, né? Então, não adianta você ficar pensando dessa forma, sabe? Mostra a sua razão. Olha, muitas coisas acontecem e destroem relacionamentos justamente por quê? Porque a mulher fala pelas metades e o homem não, ele fala abertamente tudo que ele tem para falar. E aí a mulher fica magoada, fica chateada, acha que ele está sendo grosseiro, que ele está maltratando ela, né? Só que ele tem a opinião dele e ele fala. E às vezes você não tem coragem de falar. Você fala pelas metades e aí ele vai fazer pelas metades. Ele não vai entender. Então, mostra para ele qual é a razão que você tem de estar fazendo isso ou aquilo. Pode ser que ele não entenda mesmo assim, mas está tudo bem. Por causa justamente dessa diferença de pontos de vista, diferença de treinamento inconsciente desde os nossos antepassados para focar em determinadas coisas. As mulheres focam muito mais e são muito mais emocionais do que racionais. E o homem já é muito mais pela razão do que pela emoção. Aliás, ele se sente mal quando ele demonstra emoção. Então, às vezes, a gente quer tanto, né, que ele seja delicado, afetivo, como a gente é, mas às vezes ele não consegue. E a gente precisa ensinar. Alguns conseguem com mais facilidade, outros não, né? Então, aprender a lidar com isso é uma das coisas que vai fazer melhorar esse relacionamento muito, tá certo? E então sempre lembre que todas as vezes que você quiser alguma coisa com ele, fala para ele, mas fala com clareza, porque ele não entende linguagens não verbais, gestos, caras e bocas, ele não entende. Fala de uma forma que ele entende. Seja clara. Eu falo que o óbvio tem que ser falado para ele, porque ele faz a leitura e ele entende a nossa linguagem de uma forma diferente do que a gente entende o que outra mulher fala. Então, é muito importante você se atentar mesmo, sabe? Olhar para o jeito que você está falando com ele para você ter o resultado e a resposta que você gostaria, tá certo? E a atitude dele, principalmente, né? Porque senão ele não vai fazer o que você pensa, o que você sonha, o que você deseja, tá certo? E olha, mais uma vez, para quem chegou agora, se você não se inscreveu no nosso canal do YouTube, clica lá, se inscreve, dá um joinha nos vídeos para me ajudar para que o YouTube entenda que os vídeos são gratuitos, que são importantes, que é tema relevante para outras mulheres entenderem e conseguirem melhorar o relacionamento de forma gratuita, tá certo? É por isso que eu peço todos os dias para vocês fazerem isso, tá bom? E aí, gente, é o seguinte, cientificamente falando, sabe, a ação, o cérebro trabalha da seguinte forma, a ação emocional, ela vem primeiro, a gente sempre age de forma emocional, ou seja, sem pensar na razão daquele gesto, daquela atitude, daquela palavra que a gente fala.
E aí, por isso, eu te falo, em todos os momentos que você tiver em situação de estresse, em dificuldade, com raiva, nervosa, chateada, ansiosa, dá um tempo, respira fundo, toma uma água, certo? Para dar um tempo para a razão entrar em ação no seu cérebro, certo? Porque se você parar para pensar, muitas vezes você já falou alguma coisa para o seu marido ou para alguém que você ama, que depois você se arrependeu e falou: nossa, para que eu fui falar aquilo? Né? Para que eu fui falar isso? Então, é justamente por isso. Quando você fala o que não deve, é porque você está falando pela emoção. E quando você para e pensa, bebe uma água e respira, você raciocina. E aí sim, você fala o que você deve falar de uma maneira que não ofende ele. Então, aí é que está a chave da questão. Além de todas essas coisas que eu já falei no início aqui mais cedo. Então, lembra aí de uma coisa. Neide, boa noite, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui. Então, lembra aí de uma coisa que é muito, mas muito importante mesmo, tá? Essa questão, né, de discussões, porque eu falo que é a DR, né? Discussão de relacionamento. Não perca tempo falando sobre isto, discutindo sobre o relacionamento, porque homens não gostam disso. E isso não resolve nada, tá? Então, sempre pensa nisso que eu te falei, tá? Dá o tempo, pensa no que você falou. Se for o caso, vai lá, volta, fala, ó, né, me perdoa, eu estava nervosa, eu falei isso, mas não era bem isso que eu queria falar, estava chateada. E aí você corrige uma coisa que já foi errada. O melhor é quando no meio no meio do furdunço lá, da discussão, do nervosismo, você fala, ai, peraí, eu vou no banheiro primeiro. Vou fazer xixi, não aguento esperar. Inventa mesmo se você não tiver essa necessidade nesse momento. Vai lá você respira, molha o rosto se precisar, entendeu? Aí você volta, aí a razão já tomou posse do seu cérebro, né? E aí você consegue balancear aí razão com emoção e falar aquilo que realmente vai funcionar. Porque muitas vezes a gente acaba ofendendo, né, gente, o marido, outras pessoas também. Mas quando a gente ofende, pensa em alguma vez que ele já te ofendeu. É fácil esquecer isso? Não é. É muito difícil, isso dói. É como se fizesse uma cicatriz no nosso coração, né? Na nossa emoção, no nosso sentimento. Aí fica aquele calinho ali, que toda vez você fica com medo dele fazer alguma coisa que vai te deixar do mesmo jeito de novo, tá? Então, sempre pensa, uma das coisas que mais levam o casamento para o buraco é exatamente isso, é falar sem pensar. Além das outras coisas aí que eu já falei, tá bom? Então, fica dura. Nós estamos aqui toda terça e quinta, às 19 horas, tá? Chega na hora para você conseguir pegar a aula inteira, para você não perder o fio da meada e fica até o final. Tá certo? Eu estou muito feliz com a sua presença aqui hoje. Te agradeço muito por estar aqui. Te vejo na quinta-feira. E na quinta-feira nós vamos falar o seguinte: como mudar qualquer relação. Olha só para você como isso é forte. São coisas para você também melhorar o seu casamento aí, tá bom? Então, te vejo na quinta-feira às 19 horas. Um grande beijo para você e até a nossa próxima aula. Esse horário é muito cedo, Neide, às 19 horas, você acha cedo? Que horário que é bom para você? Me conta, escreve aí para mim. É trabalho, é? Coloca para mim aí o melhor horário para você. 7h30, 19h30, fica bom? Jovenice. Jovenice, você está chegando agora? Ô, gente, nós acabamos a live agora. Eu estou só
tentando ver se eu espero a resposta aqui, ó, da Neide, que ela falou que 19 horas é muito cedo para ela. E agora eu acabei de terminar, estou só esperando para ver se ela responde. Juvenice, tenta ver se você vem. A gente está aqui sempre terça e quinta às 19 horas. Você consegue vir às 19 ou fica apertado para você também? Me conta. Bom, vou encerrar por aqui. Por enquanto, a gente continua às 19. Vou estudar essa questão do horário aí, então. A gente se fala, tá bom? Beijo, até mais.